É bem provável que você já tenha escutado a seguinte pergunta: doutor, está chegando um bebê com história de dor abdominal que veio lá da urgência. O senhor faz esse exame? Ou, eventualmente, aconteceu o contrário. Você chega no plantão e está lá o paciente esperando, porque o médico do horário anterior não tinha experiência com um tipo específico de exame. Geralmente isso acontece no ultrassom. No vídeo de hoje, a gente vai abordar nos próximos minutos uma das causas de dor abdominal, que é a intussuscepção. Vamos fazer uma revisão do tema e vamos te apresentar dois sinais radiológicos que são pertinentes para o diagnóstico e que são importantes também, porque usualmente aparecem na prova de título de especialista. Você está chegando agora, não me conhece? Sou Rodrigo Flamini, sou médico radiologista, sou editor-chefe do Radiopost e um empolgado por discutir casos aqui, multiplicar conhecimento através de dividir o que eu sei. Uma das formas que a gente utiliza para aumentar o aprendizado é abordar as coisas pelas perguntas mais simples. Provavelmente, quando você está cercado de crianças e está fazendo alguma coisa, você percebe o grau de profundidade das perguntas que elas têm. Desde as perguntas mais simples que elas fazem, por que o céu é azul, por que a grama é verde, ou várias outras perguntas bem simples que a gente julga que todo mundo sabe, muitas vezes geram um grau de dificuldade elevado para você explicar. Então, a gente gosta de manter essa mentalidade do eterno aprendiz, do eterno estudante, fazer perguntas diretas sobre a patologia, abordando o básico. O que acontece na intussuscepção? Por que isso acontece e em quem que acontece? Agora, a apresentação clínica do paciente, o que te faz pensar qual foi o acontecimento clínico, a apresentação clínica, que fez o colega imaginar que a paciente está fazendo uma intussuscepção? Qual é o aspecto clássico da apresentação? E se ele está presente na maioria dos casos? Intussuscepção, não. A grande maioria não tem uma apresentação clínica clássica. Tem alguns pontos que vale a pena a gente discutir. Quando você vai fazer o exame, seja ele um ultrassom ou seja ele uma tomografia, aonde é que você procura? Qual o ponto mais comum de ser acometido? E, naturalmente, agora que você já sabe tudo isso, o que é que você está procurando do ponto de vista de imagem? Como é que você reconhece quando você encontrar? Nos próximos minutos a gente vai passar todas essas etapas. Na intussuscepção, o que acontece é uma invaginação do intestino para dentro do próprio intestino. A gente pode ver aqui nessa imagem, a gente tem aqui o cólon seco e o cólon ascendente, e o ilho, ele se insinua, ele entra, ele é puxado, ele é deslocado para o interior da alça do cólon ascendente. Então aqui a gente tem a moldura, né, que é o cólon ascendente, transverso, descendente, sigmoide e reto. Então a gente tem intestino grosso, circundando o intestino delgado. Aqui, na válvula iliocecal, a gente tem uma mudança significativa do calibre, do delgado para o grosso. E é o local mais comum da gente ter essa invaginação, que é chamada de intussuscepção. Geralmente acontece em crianças, em torno de 90 a 95%. Às vezes está relacionado a uma causa de dor abdominal em crianças. À medida que a gente envelhece, o índice diminui, e à medida que a gente envelhece, a probabilidade de existir uma causa, uma lesão, que force a invaginação aumenta. Então, geralmente o aspecto é um bebê chorando, com dor. Eventualmente ele pode apresentar esse aspecto das fezes de muco e é descrito como geleia de framboesa ou de morango. Então tem sangue nas fezes. Nesse cenário aqui a gente já está pensando que é algum sinal, algum grau de sofrimento de alça para ter esse sangramento. A tríade clássica é caracterizada por dor abdominal aguda. Então, invagina, isso causa uma obstrução, distende aquela alça, isso dói. À medida que isso acontece, eu causo uma obstrução, então eu dilato a montante, tenho peristaltismo de luta, né? Tento vencer aquilo,
e o paciente vai ficando nauseado e vomita, porque o fluxo não consegue passar. Quando você examina o paciente, bota a mãozinha lá, você palpa uma massa alongada, geralmente aqui, ó, no hemiabdômen direito, geralmente no quadrante superior. O problema é que apenas 20% dos pacientes têm essa apresentação clássica e até 10% pode ter a intussuscepção sem sintomas. Onde é que você vai procurar? No local mais comum. Se você topografar de forma adequada os achados radiológicos, a probabilidade de você acertar o diagnóstico aumenta. Então, nosso Sherlock Holmes vai procurar onde? Quadrante inferior direito, que é onde a gente tem a válvula iliocecal, onde eu tenho uma mudança expressiva do calibre das alças e eu tenho um volume maior, uma quantidade maior de tecido linfóide aqui. E é uma das teorias que são utilizadas para justificar o maior número de eventos em crianças. Aí você pode estar pensando, por que o cara fala que é uma massa palpável aqui, se o maior número de eventos acontece aqui? Essa alça, ela entra e ela se insinua aqui. Então, quando eu vou palpar, eu palpo uma massa alongada nessa região. Por isso que é mais comum aí e está justificado porque a válvula iliocecal é o local mais comum, como a gente já tinha previamente demonstrado. Agora você já sabe qual o aspecto clínico, em quem que acontece, por que que acontece, como acontece. Vamos dar uma olhada no aspecto de imagem. E aqui a gente vai abordar o carro-chefe, que é o ultrassom. Primeira coisa é o sinal do pseudorrim. O sinal do pseudorrim, pseudo, que é falso, é essa imagem aqui, onde a gente tem uma invaginação, a gente tem uma alça externa, aqui com um transdutor linear, e a assinatura do trato gastrointestinal no interior dessa alça, aqui já com a gordura do mesocólon, a gordura do mesentério aqui no interior da alça. Então, uma invaginação do delgado para dentro do cólon. E se você olhar, parece um rim no eixo longitudinal. Então, o aspecto do sinal do pseudorrim é descrito para intussuscepção no eixo longitudinal. Então, você vai fazer ali com a sua mão um movimento de trilho do trem para você seguir a alça e ter certeza que se continua com a alça. Aqui a gente tem um rim, né? Só para você fazer o contraste entre o parênquima renal, o seio renal, que é onde a gente tem gordura e está mais ecogênico. Outro sinal, o sinal do alvo. E aí você tem que ficar atento que o sinal do alvo na fossa ilíaca direita não é igual a apendicite. Aqui a gente tem um sinal do alvo, então a gente está olhando no corte transverso, axial da alça. Então estou vendo alça dentro de alça. Você também vê esse aspecto na apendicite, um apêndice não compressível, um sinal do alvo, mas o calibre, dificilmente você vai ter um apêndice de 30 milímetros de calibre, né? A partir de 6, 7 milímetros com dor local, a gente está com um grau de segurança significativo para a gente chamar de apendicite no ultrassom. Então aqui a gente está olhando para uma invaginação, uma intussuscepção com 30 milímetros de calibre. Então você não esquece o sinal do alvo, ele não é específico patognomônico de apendicite. Intussuscepção também dá o sinal do alvo, lembrando, pseudorrim no longitudinal e o sinal do alvo no axial. Um exemplo de como fica no enema, né? Então a gente introduz o contraste pelo reto, contraste faz a ascendência, aqui a curva do sigmoide, pega o descendente, e à medida que ele chega aqui no cólon transverso, a gente vê uma falha de enchimento, né? O contraste não consegue passar, porque tem alguma coisa se insinuando para o interior desse segmento do cólon transverso. E, neste caso, é o próprio cólon transverso se insinuando para dentro do cólon transverso. Lembra daquela história? À medida que a gente envelhece, a probabilidade da gente ter o que a gente chama de uma cabeça de invaginação, ela aumenta. Normalmente, nos adultos, isso vai tender a acontecer nessa região, que é onde a gente tem as neoplasias
colônicas com mais frequência, no cólon esquerdo, tá? Geralmente na transição cólon descendente para o sigmoide. Lembra lá da história dos divertículos, né, que também são mais comuns nessa região. Então, todo tumor, seja ele maligno, seja um lipoma, um leiomioma, ele pode funcionar como uma cabeça de invaginação à medida que a gente vai envelhecendo. Nas crianças, você vai lembrar de tecido linfóide e vai lembrar também do divertículo de Meckel, que é uma causa possível de intussuscepção, de funcionar como intussuscepção. Agora, para você aprender a estudar, né? Muitos dos nossos assinantes do canal são residentes de radiologia, são pessoas que estão focadas em aplicar isso no seu dia a dia, aprender algumas estratégias, organizar alguns conhecimentos para aplicar no seu dia a dia, para fazer as coisas de forma mais rápida, mais eficiente, mais efetiva. Então, toda vez que a gente termina um conteúdo, e é muito fácil a gente se perder quando está fazendo isso na internet, porque já começa a aparecer outros vídeos aqui do lado, e às vezes você fica naquele loop, está estudando radiologia, aparece um vídeo motivacional aqui do lado, você clica, daqui a pouco aparece um vídeo do UFC, você clica, e acaba que você não retém, não aproveita o máximo que a plataforma pode potencializar do seu aprendizado. Então, minha sugestão agora se estiver assistindo no celular, coloca o celular de cantinho. Se você não estiver assistindo com o celular, deixa o celular de lado, larga ele e revisa mentalmente e, se possível, coloca numa folha do seu caderno aí o aprendizado do vídeo. Qual foram os aprendizados desse vídeo em 30 segundos? Primeiro, que a intussuscepção é uma causa de dor abdominal aguda, uma emergência. Segunda é que ela é mais comum em crianças e, à medida que a gente envelhece, vai aumentando a probabilidade da gente ter uma lesão que funciona como ponto ou cabeça de invaginação. A tríade clássica, clínica, ela é observada na minoria dos pacientes e está ali caracterizada por dor abdominal aguda, vômitos e massa no hipocôndrio direito. O aspecto de imagem, o grande exame, é o ultrassom, e a gente tem 2 sinais radiológicos para isso, que é o sinal do pseudorrim no longitudinal e o sinal do alvo, do corte transverso. A localização mais comum é a válvula iliocecal, e aí é só você lembrar que na criança uma das justificativas seria a presença de tecido linfóide, que é mais rico nesta região. Agora você tem mais um diagnóstico diferencial para dor na fossa ilíaca direita, para causa de obstrução intestinal, para dor abdominal aguda, e você vai colocar isso em prática no seu dia a dia. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, você já sabe. Vai lá no botão de joinha, clica. Isso ajuda a educar o YouTube, dizer a ele que o conteúdo é muito bom. Não deixe de fazer isso. É grátis, é prático e você nos retribui, de certa forma, todo o conteúdo que a gente traz aqui. Confere também se você ainda está inscrito no canal. E, eventualmente, com essas atualizações, você pode deixar de receber o nosso conteúdo. Você não quer ficar sem ele. A gente se vê no próximo vídeo.